só voltando aqui com o pastor Timóteo, a gente está falando hoje sobre disciplina, né? E já ainda continuando falando sobre essa disciplina, pastor, eu queria... o senhor falou de leitura, né? E dessa leitura ventilador. Eu queria aproveitar para pegar esse gancho dessa pergunta, né? Em que medida a oração e o estudo bíblico são essenciais? Né? A gente já viu que é bastante essenciais. E eu queria que o senhor falasse um pouco sobre quanto que a gente deve ler, né? Tem o pessoal dar umas receitas mágicas, né? Tem que ler 4 versículos por dia. Não, tem que orar tanto, tem que orar tanto. Se eu falasse um pouco sobre esses pontos. É interessante isso. Você tem alguns parâmetros nas escrituras em relação à leitura? Não. Mas tem em relação à meditação? Tem. Quando é? O tempo todo. Dia e noite ali é uma expressão para dizer em todo tempo medite nas escrituras. Sim. Isso é um exercício bem interessante. Eu trago a memória na minha infância, e aí vou falar sobre oração também. Tá. Já nesse pacote aqui, ele fala a oração e estudo, né? Eu me recordo da minha infância, eu com meu tio, andando na rua, nós íamos no centro da cidade do interior da Bahia, e aí meu tio cochichando, só cochichando. Uhum. E aí meu tio é bem alto, né? E eu bem pequenininho, eu fui crescer já depois dos 15, 16 anos. E aí eu de mão dada assim, ó, pra ele, aí eu olhei pra cima assim, paramos no cruzamento e falei, tio, o senhor conversa sozinho? Criança, você sabe, né? Sim, não. Criança pra falar, filtro. zero filtro. E aí, o senhor conversa sozinho, tio? E aí meu tio falou, não, meu filho, eu estou orando. E aí na hora ele parou para dizer, olha filho, e eu lembro do que aconteceu na hora, no cruzamento é uma BR que passa no centro da cidade, e aí passando um caminhoneiro, ele falou, estou orando, por exemplo, para Deus levar em paz aquele caminhoneiro, para Deus guardar a viagem dele. É a ideia também, a oração, as escrituras falam que é quando que eu devo orar? Em todo o tempo. 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Em todo o tempo nós oramos. Em todo o tempo nós estamos ou intercedendo, ou agradecendo, ou colocando diante do Senhor a nossa própria vida, ou a vida de alguém. Então nós vivemos conversando com o nosso Deus, porque Deus é um Deus presente. A máxima, resgatado na reforma do Corandeu, nós estamos sempre diante de Deus. Nós vivemos diante dele, então nós conversamos com ele o dia todo. Nós buscamos nele sabedoria. E sobre as escrituras, eu gosto de dar um exemplo assim. Qual é o salmo que todo mundo corre de ler? 119. Ou de decorar. Vou decorar o 119? Decore. Se for possível, é possível. E o 119 é muito interessante porque ele fala em quase todo o salmo de autodisciplina. O salmo 119, só um resumo, não tem como... Vamos ler todo aqui, nós não vamos ler o 119 aqui, né? Mas o 119 é um salmo de alguém que pecou contra o Senhor por ignorância. Ele pecou por não conhecer um aspecto da lei. E ele, após o pecado, ele recebe a disciplina do Senhor. E na disciplina do Senhor, nós temos os inimigos o acusando. Então, é um coração angustiado porque pequei por não conhecer as Escrituras. Pequei por ignorância. E agora o Senhor pesou a mão sobre mim. E agora, Senhor, os inimigos também estão aqui, zombando de mim, tripudiando, apertando. Tem misericórdia de mim. É uma ovelha assim. Tanto eu vou ler o último versículo, acho que é o penúltimo, é o último versículo. Ele fala assim, ando errante como ovelha desgarrada. Procura o teu servo, pois não me esqueço dos teus mandamentos. Você vai ver que nós conhecemos ele, por exemplo, como um salmo que todos os versículos falam da lei de Deus. Sim. Porque agora ele faz o exercício. Agora eu vou me aprofundar na lei do Senhor. Não vou pecar por ignorância. Então, o que é que ele faz para não pecar por ignorância? Autodisciplina. Me aprofundo na lei. Sim.
E ao mesmo tempo você vai encontrar súplica. Versículo 22, tira de mim o opróbrio, a vergonha e o desprezo, pois tenho guardado os teus testemunhos. Assentaram-se príncipes e falaram contra mim, mas o teu servo considerou nos teus decretos. Então perceba, ele vai, Senhor, estou me voltando para a tua palavra agora, Senhor. Ajuda-me contra os meus inimigos que agora estão fazendo isso. Então, é um salmo que inteiramente está alguém suplicando ao Senhor, mas com veja, exercício de oração. Sim. E exercício de quê? De aprofundar nas Escrituras. Então, finalizando esse ponto, o que nós temos é que nos voltar para o Senhor, para aqueles meios que Ele mesmo nos deu. Nós chamamos meios de graça. Sim. Nós temos a oração, a leitura das Escrituras diária. Mas eu não sei ler. Perceba, então não tem um mandamento para você ler. Mas você pode ouvir as Escrituras. Até um surdo. E o surdo e cego tem linguagem de sinais. É possível você meditar nas Escrituras. Então, você tem a comunhão dos santos, a comunhão com a igreja. E aí, é uma palavra agora para aqueles que pensam que é possível ser crente fora da igreja. Sim. É possível alguém ser crente e não frequentar nenhuma igreja e ir para o céu? O ladrão da cruz foi. Aí eu gosto de falar assim, você quer ser, vai morrer na cruz e não tem oportunidade de frequentar, pronto. Peça a Deus para se converter e morrer logo depois. Sim. Não, porque naturalmente o ladrão da cruz, se descesse vivo daquela cruz, ele ia procurar a comunhão do povo de Deus. Era automático, ele desejaria ardentemente estar com o povo de Deus. Sim. Por último, não tem como não citar o culto. Sim. O culto é exercício que nos ajuda a crescer. O culto ao Senhor. E dentro do culto você vai ter os sacramentos. Então, meios que o Senhor nos dá. Já responde né, indiretamente. Tem um pastor que ele foi presbiteriano e em algum momento ele foi expulso da igreja, que botaram até no grupo de trabalho a minha esposa lá, né? O pessoal, é o xodó deles, botar o vídeo dele, os shorts dele lá. Por que você não deve ir para a igreja? Por que você não precisa de uma igreja para ser crente? Aí respondendo, a gente precisa da comunhão como uma disciplina. E até porque, né, a gente estudou lá em casa o catecismo no culto doméstico. Aí tem um dos pontos, como você vê, como Deus o pacto da graça se apresenta no Novo Testamento. Justamente isso, comunhão, sacramento, através do partir do pão, sim, através da oração. Isso é a forma que Deus, o pacto da graça de Deus se apresenta para a gente no Novo Testamento. E é interessante porque alguém pode pensar que a disciplina, que a correção, ela é um dever do pastor e do conselho. E não é somente. Você vai ver, por exemplo, que a pessoa que se converte, ele tem necessidade e desejo de ir de comunhão. Sim. E é na comunhão que nós vamos moldar uns aos outros. E nós temos, por exemplo, as Escrituras nos falando lá em Gálatas. Gálatas 6 fala sobre isso. Diz assim, irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós os que sois espirituais, corrijam. E quem são os espirituais? Os espirituais são os pastores, são os presbíteros. Não. Nós temos Gálatas 6:1. Gálatas 5, parte final, o que é que nós temos? Fruto do Espírito. Então, fruto do Espírito é só para pastor. Só para presbítero. Não é para a igreja. Então, depois que ele fala que você que é cheio do Espírito e manifesta o fruto do Espírito, a ideia ali você tem vivido uma vida de estabilidade espiritual, de vida aos pés do Senhor, você é crente, você não está em pecado deliberado, você tem a obrigação de corrigir o seu irmão. Sim. Então, ele fala, vocês corrijam. Aí ele vai dar os parâmetros com espírito de brandura, guardando para também não ser tentado, levando a carga uns dos outros. Então, ele vai apontando a direção, mostrando a disciplina não é responsabilidade somente de pastor e de presbíteros. Eles têm a responsabilidade deles. E aí mais, Mateus 18, quando fala, ele fala que o dever de corrigir é de quem primeiro? Ele vai mostrar lá
E aí ele já vai responder, inclusive, uma pergunta de como a disciplina impacta aquele que é disciplinado. Porque Mateus 18 vai dizer, o irmão você que vai corrigir ele. Sim. Você foi ofendido? Você vai lá corrigir ele. Sim. E aí, a sua correção pode impactar o coração dele. E eu gosto demais daquela expressão. Ganhaste teu irmão. É impressionante isso. E é impressionante como a reconciliação traz uma alegria absurda, traz um abraço, um choro, uma emoção de ganho mesmo. Você ganhou de novo teu irmão. Se não ouvir, você vai lá dar outra impactada nele. Como? Chama testemunhas. Sim. Não ouviu? Diz-o à igreja. Que aí vem o papel do conselho da igreja, do pastor, dos presbíteros. Diz-o à igreja. Sim. Não ouviu? Não quer dizer que ele é ímpio também, não. Mas você vai tratar ele como gentil publicano. Porque talvez, na ausência da comunhão, na privação desse aspecto, eu não quero ir para a igreja, eu sou crente fora da igreja. Perceba, você é crente fora da igreja? Isso, as escrituras tratam isso como peso da mão de Deus sobre a vida de alguém. A ausência da comunhão é um peso e não um status de dizer eu consigo ser crente fora da igreja. É fora da comunhão que você vai receber essa disciplina de sentir, quem sabe, sendo eleito de Deus, saudade da comunhão, saudade da palavra, dos sacramentos, da própria correção que você outrora desprezou. Sim. Então é impossível alguém ser crente e não desejar estar ligado ao corpo. Sim, não tem como. E ele perde como privação a própria disciplina, sim. Correção. Perde isso, né? E isso já responde a outra pergunta que eu ia fazer, era como eu como membro do corpo ajudo outros irmãos, né? E qual é já passando sobre frutos, né? Qual é o fruto que é esperado dessa disciplina? Em todos os aspectos, tanto em casa, né? Filhos e esposa, amigos. E eu acho que também até um ponto que é interessante, a gente geralmente não aborda, é quando eu tenho pais que não são crentes. Como é que eu faço também, né? Como eu aplico essa disciplina e quais os frutos que são enxergados? Não, em relação a isso aí, a gente vai voltar para aquela base da disciplina, que ela gera santidade. Sim. Então, o fruto final é você crescer à medida da estatura, da plenitude de Cristo, que é o varão perfeito, sim, que é santo. A ideia é que nós sejamos participantes da sua santidade. Hebreus 12 vai falar sobre isso. Vai falar que a ideia é de nós sermos participantes da sua santidade. Isso é impressionante. Um Deus que é santo, pegando pecadores como eu e você, e dando a graça de ser participante da sua santidade. Sim. E aí veja, a santidade, ela é para o ímpio dureza. Ela é para o ímpio laços e algemas. Eu gosto dessa expressão porque Salmo 2, os ímpios, os reis da terra e os ímpios levantam-se contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, rompamos os laços, sacudamos as algemas, nós não queremos isso. E aí, eles têm o Messias como um tirano. E você já deve ter escutado isso. Ser crente, eu não posso beber, não posso fumar, não posso isso, não posso aquilo, não posso aquilo. Ele entende a santidade como o quê? Como prisão, como algema. Mas o crente, aí vem para o nosso ponto. O fruto para o crente é santidade. E santidade para o crente é o quê? Alegria. É prazer. Eu gosto de uma ilustração seguinte, que o pecado é como um vírus bem diferente. O pessoal da Covid deve se lembrar que alguns perdem o paladar. Sim. Eu peguei a chikungunya há alguns anos e um dos sintomas que eu tive foi o paladar amargo. Não era perder cheiro nem sabor, era amargo. E eu percebi enquanto eu comia uma pizza. Amargosa.
Aí quando eu mordi a pizza, eu pensei que a calabresa, era de calabresa inclusive, eu pensei que ela estava estragada. Aí tá estragada. Eu ainda não tive, eu não havia tido febre, nem as manchas na pele, nem dores. Foi o primeiro sintoma, foi quando eu mordi. Amargo. E aí, não, minha esposa e meu filho, eu tinha um filho na época apenas, eles, não, tá normal. Aí eu, amargo, tem uma coisa estranha, eu continuei comendo. E aí, amargo, pronto. Aí daí a pouco eu não lembro quantos dias, mas alguns dias, tudo que eu comia amargo, e aí eu botava o prato do almoço e falava, eu não posso piorar minha doença. Era um prato de remédio para mim. Sim. E comendo tudo amargo. Qual a ilustração que eu tenho em relação a isso? Eu tenho que o pecado é como que uma doença doença entre aspas, né? É um vírus terrível em que o teu paladar a respeito do que dá vida vira amargo. Do que dá morte, da carne apodrecida, do lixo, fica doce. Então você vai experimentando coisas que matam e vai tendo prazer. Sim, e você vai experimentando coisas que dão vida e tem desprezo. Os ímpios desprezam todos os exercícios de santidade. Sim. Já o crente, ele por causa da velha natureza, ele até tem um costume com o que mata. Mas ao botar na boca, sabe o que ele faz? Ele sente como o salmista diz assim, restitui-me a alegria da tua salvação para que exultem os ossos que esmagaste. Enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos. Porque fuga da santidade, que a disciplina gera santidade, a fuga dela gera para o paladar regenerado o quê? Você sente a podridão. Gemido. A santidade gera prazer. Então esse é um ponto importante. O autor aos Hebreus vai dizer que a disciplina por hora parece para tristeza, mas ela traz fruto proveitoso. Ela pode ser momentânea. É momentânea, mas você tem que pensar, olha, isso aqui, Deus está trabalhando em mim. Isso aqui, o fruto vai ser delicioso. Por quê? Porque eu tenho um paladar restaurado pelo Senhor Jesus. Então, quando for disciplinado pelo Senhor, o autor aos Hebreus fala, não gema, não resmungue, porque o Senhor vos trata como filhos. O verbo tratar ali pode ser traduzido por carregar ou trazer. A ideia é, o Senhor aproxima você. A disciplina não é um pai batendo para ele ir embora, é o pai trazendo e carregando para si. Não, você não pode fazer aquilo. Isso é como uma criança esperneando, querendo fazer alguma coisa que vai machucá-la e o pai segurando, não, você não vai fazer isso. Então, trazendo e carregando para si. A santidade, para a sua santidade, nós somos trazidos com a disciplina. Então, o alvo, o fruto, tudo isso que nós recebemos da parte de Deus é alegria para o crente. Por isso que os salmistas falam, tenho prazer na tua lei. Mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Também por elas se admoesta o teu servo. Em os guardar, a grande recompensa. Frutos são grandes na vida do crente. E é isso. A última pergunta era para fazer um resumo, hora da revisão, mas já acho que resumiu bem, né, o que é a disciplina. Sim. Que é para onde nós, né, com alta disciplina, caminha, né? Que é a santidade. Só um pontozinho que eu me recordo, Calvino fala que, falando sobre a questão da autodisciplina, e ele diz assim que é como você pegar ele chama um corcel selvagem, um cavalo bem veloz, selvagem, e você começar a amansar ele. Você vai amansar esse cavalo selvagem. O velho homem. Sim. Você amansa esse velho homem. Paulo fala de esmurrar, né, o próprio corpo, e a ideia ali é dar murros na sua própria cara. Não é
A autodisciplina e a disciplina de Deus não é, o objetivo dela não é te deixar de olho roxo, mas o objetivo mesmo é moldar um homem conforme o caráter da santidade do nosso Senhor Jesus Cristo. Sim. Olhando assim, você vai agradecer ao Senhor quando for disciplinado. Senhor, obrigado. A tua disciplina é bênção para mim. É fruto de justiça, é o que os Hebreus falam. É alegria, santidade, é crescimento. E certamente, quando o Senhor voltar, nós vamos olhar para trás e dizer, Senhor, obrigado porque o Senhor me moldou. Sim. E quem eu sou hoje é quem o Senhor Jesus Cristo é fruto daquilo que o Senhor Jesus Cristo fez por mim. Verdade, verdade. É isso, muito obrigado, pastor. Foi uma honra nossa, aqui no HBcast. Para finalizar, se puder dizer novamente onde você está pastoreando, qual é os dias que tem culto lá? Pronto, eu sou pastor da Igreja Presbiteriana do Cambeba, aqui em Fortaleza, um bairro aqui de Fortaleza. Estou desde janeiro como pastor da igreja e os cultos, às quartas-feiras nós temos reunião de oração às 19h30, domingo pela manhã às 10 horas escola dominical e o culto às 18 horas são as nossas programações regulares. Se você mora ali naquela região, nós estamos de braços abertos para recebê-lo. Você vai encontrar lá um povo que busca ao Senhor, a palavra do Senhor pregada e ensinada com fidelidade. Sou o pastor da igreja, mas temos o pastor Amadeu também. Você vai encontrar um povo que exercita a disciplina mútua e sacramentos exercidos com fidelidade são as marcas de uma igreja verdadeira, com a graça do nosso Deus. Que Deus nos ajude a continuar assim. Amém. E você que mora aqui pela região do centro, a gente tem nossos cultos, né, na IPF, são às terças-feiras, né, no culto de oração. A gente tem ao domingo às 9 horas, que é culto matutino, seguido de escola bíblica às 10h30 e à noite às 18 horas. Sinta-se à vontade, né, você que está procurando uma igreja séria, né, se você mora pela região do centro, venha nos visitar, venha adorar o nosso Deus, né, com a comunhão dos santos. Se você mora pela região mais do sul ali do Cambeba, é a igreja P Cambeba. E é isso, pessoal, muito obrigado. Vejo vocês no próximo episódio.